pessoal, eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu tava navegando ontem na internet e eu me deparei com uma discussão que foi muito interessante sobre machismo nos animes. Eu amo animes, mas eu sou uma mulher e de vez em quando eu me deparo com certas situações que de fato são um pouco desagradáveis pro público feminino em geral, que se sente um pouco desrespeitado ali com certas atitudes de algumas produtoras, ou de alguns mangakas ali no caso, né? Como eu vi a treta crescer desde o começo e, bom, eu sou uma mulher e eu me sinto um pouco triste com isso, como eu já falei. Muita gente pediu minha opinião como fã de animes e como mulher, então eu acho que faz parte da minha obrigação e do meu respeito que eu tenho com vocês de contar um pouco sobre o que eu acho sobre isso. O que aconteceu foi que uma página chamada Diário de Maitê mostrou ali, fez uma postagem com alguns animes, condenando os animes no geral por trazerem aí práticas e ideologias que são machistas. Mas vamos ler primeiro para poder problematizar e pensar sobre isso, refletir bastante, e aí depois a gente tira as nossas conclusões, tudo bem? Ela falou assim: fiquei abismada quando conheci esses desenhos japoneses, os animes. Eles são a cultura do machismo em forma de animação. É um absurdo. A mulher é sempre retratada como um objeto sexual. Isso precisa parar. É inadmissível que esse tipo de mídia circule livremente pela internet brasileira. Temos que elaborar políticas para regular essas porcarias. A mulher não é um objeto. Por mim, eu proibi essas porcarias aqui. Coisa ridícula. Bom, a princípio não é um argumento muito didático, é uma generalização sim, e é provavelmente de alguém que não assiste animes. Então é um comentário que eu acho válido, mas ele podia ser um pouco menos grosso. Porque muitas vezes as pessoas, elas passam pra frente a cultura do machismo e elas não percebem o quanto isso é errado, o quanto isso é nocivo e o quanto isso é tóxico pras nossas mulheres e pra sociedade no geral. Então, é um exagero? Não. Eu achei uma forma válida de você trazer a público uma questão que tá aí, que existe. Não foi uma forma que eu acho que é muito frutífera de desconstruir a ideologia de alguém, mas ela tá certa? Sim, ela tá certa. Machuca um pouquinho a gente saber disso, é verdade que machuca. Mas antes que a gente perca a cabeça, eu só gostaria de colocar aqui a minha opinião, que eu, na verdade, tô muito feliz por isso ter entrado em pauta, principalmente agora, num momento tão importante. Porque dessa vez, não é a Haru, não é a chata dos anime, que também é a chata dos anime que problematiza, e também é a feminista chata dos anime, enfim. Não sou eu que tô falando sobre isso de novo, e não sou, enfim, porque se fosse eu falando disso, ninguém ia prestar atenção, como nos milhares vídeos que eu falei sobre feminismo nos animes e que as pessoas estavam, tá, ok. Bom, vamos ao que eu acho, então. Como você pode ver, eu sou uma mulher, eu sou feminista e eu também gosto de animes. Eu ser feminista e ser uma mulher não me impede de gostar de animes, na verdade. Mas claro que tem coisas nos animes que me incomodam muito. É a mesma coisa que você dizer, bom, eu não gosto de filmes de terror, mas eu gosto de filmes. Então você não pode dizer que filmes pra você são ruins se você não gosta de um gênero, mas você gosta de outros. Então isso são coisas diferentes. Enfim, mas tem muita coisa que me incomoda nos animes, muita coisa mesmo. Inclusive eu achei muito interessante a imagem que ela utilizou no post, que foi uma cena de Nanatsu no Taizai que eu abomino com todas as minhas forças. Ela usou também High School of the Dead, que apesar de ter um enredo legal, ele é muito sexualizado e tem algumas cenas em que realmente é péssimo. E voltando ao Nanatsu no Taizai, tem várias cenas que realmente são abusivas ou que são cenas de abuso mesmo e que, bom, são cenas que são glamourizadas, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito quando eu assisto animes, porque isso existe. Mas eu assisti Nanatsu no Taizai e eu gosto desse anime. Ele tem pontos muito bons, apesar de eu não gostar dessas coisas que são, cara, são nojentas, são péssimas e eu não quero ser representada desse jeito em produção audiovisual nenhuma. Mas eu gosto desse anime e eu gosto de anime no geral. O que eu não defendo de maneira alguma é que essas ideologias machistas sejam passadas dentro dos animes, entendeu? O problema não é anime, o problema não é desenho, o problema não é filme, o problema não é série. O problema é que muitas obras audiovisuais perpetuam pensamentos que são machistas, que são excludentes, que são preconceituosos
preconceituosos, e isso sim que a gente tem que abominar. É claro que alguns gêneros específicos dos animes, eles são muito machistas, como por exemplo os etis. Nesse ponto, aí sim, o argumento dela é simplesmente inegável. É verdade, é 100% verdade, não tem como rebater. E é péssimo, é horrível. No caso do Nanatsu no Taizai, por exemplo, imagina você como mulher, mesmo que você não seja mulher, se imagina como mulher. Imagina que você não pode dormir num lugar sem que venha um cara que vá lá e aperte seus peitos. Porque é isso que é retratado nos animes, entendeu? Como se aquilo fosse natural, ou como se aquilo fosse engraçado, sabe? Quando não é. Como mulher, eu me sinto mal representada e eu me sinto triste em pensar que uma das franquias que eu gosto, que é Nanatsu no Taizai, represente a figura feminina dessa forma. Eu fico muito chateada. E eu acredito que isso seja um motivo pra gente deixar de ver esse tipo de anime, pra que, não sei, eventualmente as empresas percebam que não é assim que a gente quer ser representada e que nós consumimos anime tanto quanto os homens, e que se a gente não for bem representada, a gente vai parar de consumir. Então a gente tá lutando, na verdade, contra quê? Contra a cultura do estupro, contra o machismo, contra o preconceito. Mas não é contra animações. Não é contra filmes, não é contra séries. A gente tá lutando contra cenas de abuso que são glamourizadas, a gente tá lutando contra só ter personagens masculinos como protagonistas fortes nos animes, ou em séries, ou em jogos, ou com o fato de, principalmente nos animes, existir mulheres que são muito sexualizadas, como é no caso do High School of the Dead, que também foi um exemplo usado por ela. Mas isso é em quadrinho, é em jogo, é em TV, é em série, é em filme, é em anime, é em mangá, é em tudo. Só que na postagem ocorre uma espécie de interpretação errada do que a gente pode, sei lá, do que a gente pode absorver ali daquela problematização, que eu acho, na verdade, muito válida. Porque assim, parece que a gente tá lutando contra quê? Contra o machismo, contra a cultura do estupro, ou a gente tá lutando contra desenho animado? É claro que eu entendo 100% a confusão, porque, por exemplo, se você nunca viu um anime e você vai ver Nanatsu no Taizai, e aí você vê aquela cena nojenta que é escrota pra caramba, e eu não condeno que a pessoa tenha uma reação não muito diferente de uma coisa parecida com... Mas, por exemplo, você e eu sabemos que nem todos os animes são assim. Claro que não são assim. Assim como nem todas as novelas, nem todos os filmes, nem todos os quadrinhos. Tem coisas diferentes. A gente não tá lutando contra plataformas, nem contra formatos aí de mídia. É a mesma coisa que você dizer: nunca mais vejo um filme na minha vida. Eu vi um filme chamado Deadpool, um filme machista pra caramba. E é super-herói, e super-herói, essa coisa do demônio, essa coisa que é machista pra caramba, que não tem representante feminina boa, que bababá, mas que é verdade. E aí você absorve aquilo pra qualquer outro formato de filme, como se todos os filmes tivessem aí uma linguagem, uma ideologia que é preconceituosa, o que também é mentira. E é lógico que sim, a gente tem que problematizar e a gente tem que falar: cara, a gente não gosta disso, a gente não vai consumir isso. Não enfia isso pela minha goela, porque eu não acredito nisso. É exatamente essa postura que a gente tem que ter. Na verdade, o que a gente devia repudiar realmente é aí a mensagem que essas coisas eventualmente passam. A gente podia ter assistido um Nanatsu no Taizai que não é machista? Podia, mas não foi o caso. Então eu devo condenar esse anime? Devo! Ele é ruim, ele tá fazendo um papel errado, tá me representando do jeito que eu não gosto. A gente tem que repudiar esse tipo de atitude, que na verdade é das produtoras de anime e de mangá, não só de anime e de mangá, mas como qualquer outra obra audiovisual, e não na proibição e na circulação de obras audiovisuais, né? E isso que eu tô falando não quer dizer que a gente deva escrachar a página, que a gente não deva concordar com isso, porque a gente tem. Porque o que ela disse tá certo, é grosso, mas tá certo. Infelizmente, eu gostaria de falar que não, que anime é um negócio 100% do bem e que a gente podia gostar de anime de um jeito legal, mas infelizmente eu não posso. Porque assim, do mesmo jeito que ela generalizou, dizendo que todos os animes são ruins porque eles passam uma ideologia machista, eu não posso generalizar e dizer que todos os animes são bons porque alguns animes que eu indico e que eu assisti, eles não são machistas, entendeu? Eu achei muito importante fazer esse vídeo pra servir principalmente como se fosse um abraço acolhedor pra quem se sentiu ofendido dos dois lados. Porque eu entendo ambos, eu juro pra vocês. Porque, cara, eu gosto muito de animes e eles são importantes pra mim. Só que me machuca ver que esses animes, eles trazem por trás ideologias que são tão complicadas e que são nocivas e que são ideologias e visões de mundo que são tóxicas pra mim.
pra mim e pra muita gente, pra muitas mulheres que assistem. Não tem problema a gente repensar, a gente refletir e a gente desconstruir a partir da argumentação com outras pessoas, da conversa com outras pessoas e da diversidade que a gente pode ter conversando com outras pessoas que têm opiniões diferentes da gente sobre uma coisa que a gente gosta. Afinal, por que não a gente desconstruir as coisas que a gente acha que é errada? Tem coisa errada? Tem! Então vamos consertar, vamos ver o que tá de errado, vamos ver quem que a gente ofendeu, vamos ver como que eu me sentiria se eu estivesse no lugar daquelas pessoas que estão se sentindo ofendidas. Tem muita coisa por aí pra que a gente, enfim, se humanize mais, tenha mais empatia pelas pessoas e principalmente tenha paciência de conseguir ensinar para as pessoas que não entendem muito bem, que não conseguem se colocar no nosso lugar, o quanto é ruim a gente se sentir desse jeito. E lembrando que você deixar de dar audiência para qualquer obra que tenha alguma noção que seja machista, que seja homofóbica e que seja preconceituosa em qualquer aspecto é muito importante para que lá na frente as empresas saquem agora que a gente não gosta disso e que a gente não vai deixar isso passar, para que depois, daqui a alguns anos, para que as futuras gerações possam assistir séries, assistir filmes, assistir animes que sejam muito mais legais, que sejam muito mais do bem e que não ofendam as pessoas do jeito que eles ofendem. E pra ser bem sincera, eu vejo o meu canal como uma forma bem legal de fazer isso. Todos os animes que eu assisti, que eu gostei e que eu indiquei pra vocês são animes que eu senti que me trataram bem, que me representaram bem e que eu gostei, que eu achei que são legais e que eu achei que eu podia compartilhar com vocês porque são coisas legais da gente gostar, entendeu? Cara, eu posso botar minha mão no fogo se eu já indiquei pra vocês um anime que tenha qualquer fala preconceituosa, porque não tem. Porque eu assisto esses animes, eu tenho empatia pelas pessoas e eu vejo que se esse anime tem alguma coisa que não trata alguém bem, que é excludente, eu não vou assistir, eu não vou indicar pra que vocês assistam também. Porque senão é um anime legal. E se você nunca assistiu animes e se você tá com o pé atrás por causa dos animes, achando que todos os animes são machistas por conta daquela publicação, você podia assistir mais no meu canal. E eu vou terminar esse vídeo com indicações de animes que tem mulheres muito fortes, que a maioria são os protagonistas, que tem mulheres fortes, fodas, decididas e que cuidam do seu próprio nariz. Como eu e como você também. O primeiro anime, logicamente, é Fullmetal Alchemist, porque ele tá no meu coração pra sempre. E além de ser um anime shounen, que é um gênero basicamente dominado aí por mangakas que são homens, ele também tem uma das minhas maiores inspirações do mundo dos animes, que é a General Armstrong, que eu acredito que seja a personagem mais foda e mais forte do anime inteiro. Ela nunca precisou de homem nenhum e ela lidera a fortaleza mais pica de Amestris toda. Amestris é o nome do lugar ali onde se passa Fullmetal Alchemist. O segundo é Shingeki no Kyojin, que tem duas mulheres que são fantásticas. Entre muitas outras que são líderes de fortalezas, que são soldadas de elite ou que são titãs mesmo. E essas duas mulheres são a Mikasa e a Anne, que são personagens muito queridos e que são personagens principais. E isso é muito importante porque elas são mulheres muito fortes e que têm uma personalidade forte além de muita força física. O terceiro é Fate Stay Night, que traz a Saber, que na verdade é ninguém mais, ninguém menos do que o Rei Arthur. Ela é a protagonista do anime e ela tem uma personalidade assustadora de tão forte que é. Ela é muito preciosa para esse aspecto que a gente identifica aí das mulheres protagonistas fortes, porque ela é o foco total da trama. Então é muito importante que a gente veja esse anime, porque a Saber, ela não é sexualizada, ela é muito forte mentalmente, emocionalmente e fisicamente também. O quarto anime que eu vou indicar é Madoka Mágica. Apesar de ter uma coisinha aqui e ali pra desconstruir, ele é um anime muito legal e que ele é protagonizado só por meninas. E mesmo sendo um anime de Magical Girl, elas são zero sexualizadas, isso é muito legal. Além de que basicamente todas as garotas mágicas são fortíssimas e elas podem destruir a galáxia inteira quando elas quiserem, né? E a minha quinta e última dica é Suzumiya Haruhi no Yutsu, onde a nossa protagonista feminina é basicamente Deus na Terra. Ela tem uma força emocional além do possível e um baita poder de persuasão. Ela também tem um poderzinho muito especial que você só vai ver quando você assistir esse anime, que ele também é muito importante pra mostrar como as mulheres são importantes e como elas podem ser bem representadas nos animes. É só a gente dar mais força pra esses títulos que são legais e dar menos força, aliás, dar zero força pros animes que são machistas, que são homofóbicos, que são sexistas e que são preconceituosos no geral. Muito bem, gente, eu espero mesmo que vocês tenham gostado da minha reflexão. Desculpa de coração, mas eu não consegui ficar quieta quando isso aconteceu. Quando eu vi que tem pessoas que me assistem e que estavam defendendo ali anime com unhas e dentes e que eventualmente não viram que existem sim essas falhas que são, assim, são deploráveis
memoráveis pra quem assiste anime. E eu vi que são pessoas que às vezes eu conheço e que eu gosto, ou que me assistem, ou que eu sempre vejo o nome nos comentários ali, e que defenderam os animes que eles gostam com unhas e dentes, sem antes nem mesmo parar pra refletir se eles estão representando legal as mulheres, se eles estão tendo um papel legal, ou como eles estão mostrando certas situações que às vezes ofendem as pessoas. Não tem problema nenhum gostar das coisas que a gente gosta, mas também faz parte do gostar a gente problematizar, a gente ver se tá tudo certo com aquilo que a gente gosta e eventualmente, se tiver alguma coisa errada, a gente trazer à tona, pôr em pauta e discutir aquilo lá e ver como a gente pode melhorar, como a gente pode dar esse feedback pras empresas e pros mangakas que tem que ser feito de outra forma, entendeu? Mas na hora de desconstruir, a gente também precisa respirar um pouquinho fundo e tomar muito cuidado para que a gente não entre em choque direto com alguém e principalmente fazer com que pessoas que podiam simpatizar com a nossa causa não achem que seja tão legal ou que seja importante, porque elas ainda não se viram nesse tipo de situação ou não se colocaram na situação da gente. E essas pessoas, em consequência, vão se afastar e deixar de espalhar essa mensagem que é tão legal do feminismo, que é a igualdade para todas as pessoas, tá certo? Problematizar sim, radicalizar não e melhorar sempre. Então é isso aí, pessoal, um beijinho no coração de todos, até o próximo vídeo, deixa seu like e até mais!